Vou começar numa história que é até triste, porém uma história que nos ajuda bastante hoje na era cristã sobre os nossos deveres, sobre os nossos afazeres, sobre as nossas obrigações com respeito ao nosso Criador. Tem uma palavra que é usada pelo rei Saul, em 1 Samuel capítulo 13, forçado pela circunstância, foi que eu fiz tal coisa. Mas sabe que essa história começa um pouco no capítulo 8, do versículo 5 ao 7, que nós vamos começar a ver essa história de lá. Sabe que aqui, em 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 5, acontece algo muito triste, não só com respeito ao profeta Samuel, como também para com Deus, o nosso Criador. Aqui nesse episódio, os israelitas, estão olhando, ao invés de olhar para dentro da nação, que era uma nação abençoada, protegida por Deus, eles começam a olhar para outras nações e querem imitá-las em tudo. Já estavam imitando as outras nações na idolatria. Deus havia castigado por várias vezes. Nesse momento, eles chegam para Samuel e diz para Samuel, olha, os teus filhos não andam certo no caminho de Deus, você já está velho, constitui sobre nós um homem como rei. Olha, as outras nações são dominadas por homens, são os seus reis, os seus chefes. Nessa hora, Samuel fica triste e pensa que ele está sendo rejeitado pelos israelitas. Na verdade, estão rejeitando o próprio Deus, que era o rei que havia governado eles desde quando constituiu como nação na terra do Egito, os tirando sobre as garras de Faraó. Aqui Samuel fica triste e vai conversar com Deus. E Deus fala, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, mas faça tudo o que eles estão pedindo. Constitui sobre eles um rei. Tudo bem, esse rei que vai ser constituído sobre eles vai trazer duras penas. Vão ter que pagar impostos daqui para frente, vão ter que sujeitar a trabalhos forçados. Então as outras nações vivem assim. Eles também vão viver assim. É isso que eles querem? Então dê para eles um rei. Mas olhe comigo, no capítulo 8 de 1 Samuel, do versículo 5 ao versículo 7. Eles disseram, veja, está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Então, como Deus está falando, deixa Deus de lado, coloque um homem para nos governar como outras nações. É triste isso, mas aconteceu isso em Israel. E sabe que Saul vai usar uma palavra, que nós às vezes usamos com bastante frequência hoje, quando cometemos algum erro. Forçado pela circunstância, foi que eu fiz tal coisa. Mas olha comigo no capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 8, um pouco mais dessa história, porque vai ser ungido Saul como rei desta nação, os israelitas. Mas ele começa a atropelar a palavra de Deus logo no começo, porque ele sabe que vem guerras, os filisteus desse momento vai estar chegando, e o povo com medo começa a espalhar. Você sabe que é uma guerra. Estamos passando por um momento triste na história do mundo, enquanto agora a Rússia está atacando a Ucrânia. Não é brincadeira isso,
forçado pela circunstância, por algum problema, eles estão cometendo bobagem grande. E muitas pessoas inocentes estão sofrendo nesse momento, forçado pela circunstância. Circunstância da ignorância, né? Do homem que não respeita a Deus. É triste isso. Mas veja comigo no capítulo 13, a partir do versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: traz-me aqui o holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, saiu-lhe ao seu encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, no determinada data, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmaus, Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pela circunstância, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que sejas príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenara. É triste isso. Deus, vendo esse ato de Saul, já tinha escolhido um outro para substituí-lo. Forçado pela circunstância. Essa palavra é usada muito hoje no meio religioso, porque homens estão praticando doutrinas que não vêm do Senhor. E estão usando essa palavra. Eu fui forçado, ou por causa do ambiente que eu estou vivendo, eu pratico tal coisa. Então, é como se estivesse forçando. Aqui, parece que, aos nossos olhos, Saul não estaria fazendo coisa errada. Samuel demorou, precisava fazer o sacrifício para que Deus pudesse os livrar da mão dos filisteus, mas o povo ia se espalhando. Então ele falou: olha, eu sou rei, eu preciso fazer tal coisa para que o povo fique juntos. Mas aí cometeu um grande pecado contra Deus, e Deus já estava repudiando. Ele vai continuar por um período. Esse período vai ser um período muito triste, porque ele vai descobrir que o próximo substituto dele seria o rei Davi. Saul começa a perseguir Davi. Davi não cometeu mal contra Saul, porque ele sabia que ele era ungido do Senhor. Davi fugiu, teve chance de eliminar por vários momentos o rei Saul, mas ele não quis levantar, vamos dizer, mais pecado, cometendo um pecado contra o ungido de Deus. Cristo é o nosso ungido. Você sabe disso? Nós sabemos disso. Jesus foi ungido pelo Pai para ser o nosso rei. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Rei eterno. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso Senhor. Quantas pessoas hoje estão seguindo cabeça de homens e não estão ouvindo o que o nosso ungido, o nosso rei determinou? E os homens estão ditando as ordens e as regras, e o povo está seguindo para um lado e para o outro, seguindo cabeça e doutrinas de homens. As igrejas, os homens estão cheios de doutrinas que não vêm da fonte segura, não vêm do Messias, ungido de Deus, para nos governar. É triste isso. Saul vai perseguir o rei Davi até o último momento. É triste tudo isso, mas essa é a verdade.
Quantos hoje não estão preocupados esperando do Senhor a resposta e estão seguindo as respostas de homem? O apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Ele escreve porque é uma igreja que cresceu de tal maneira, multiplicou-se numericamente, mas rapidamente começaram a seguir doutrina de homens. Eu já falei em outros vídeos, foi uma igreja abençoada, porém uma igreja que tinha muitos erros, multiplicou os erros sobre a doutrina, porque estava deixando. Nessa primeira carta, o apóstolo Paulo escreve até com bastante segurança e braveza contra eles, com duras palavras, dizendo a este povo que eles estavam jogando fora aquilo que Deus havia feito para que eles pudessem andar, o caminho seguro. Na primeira carta, no capítulo 4, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós podemos observar estas palavras duras que Paulo fala. No versículo 14 do capítulo 4 até o 17, Paulo está chamando a atenção, porque Paulo é um dos apóstolos. Ele já havia ensinado em todas as igrejas o princípio e a doutrina certa para que os homens pudessem caminhar e se convertendo ao Senhor. Mas as pessoas que estavam se convertendo ao Senhor e já estavam seguindo cabeça de homens e deixando de lado a doutrina que vem do ungido de Deus. Quero falar um pouco mais sobre esse assunto para que você pense na sua vida religiosa. Você tem seguido os ensinos que vêm do Senhor, do nosso Rei, o Rei dos Reis? Ou você tem deixado acontecer na igreja onde você congrega por causa da circunstância que você foi? Quantas pessoas hoje estão numa igreja totalmente errada ou com erros doutrinários e dizendo que, olha, eu acabei chegando nessa igreja porque eu estava triste, eu estava abatido e eu ouvi uma palavra do Senhor e hoje eu não sei porque aquela igreja mora no meu coração. Mas será que você mora no coração de Jesus? Quantas pessoas vão para uma igreja, olha, ali eu encontrei Jesus e quero ficar com ele. Você encontrou Jesus, você ouviu a palavra, mas será que aquela igreja está com Jesus? Esse é o ponto. Ele é o rei. Aí você fala hoje, olha, a circunstância que eu me encontrava naqueles dias, eu fui para essa igreja, agora eu não saio. Eu quero morrer naquela igreja. E talvez você vai morrer lá mesmo, por causa de doutrinas erradas. Não era para Saul ter feito os holocaustos, o sacrifício. Quem tinha que fazer o sacrifício era o profeta Samuel, e não Saul. Saul era o rei, mas não para oferecer sacrifício ao Senhor, para se livrar do castigo que vinha dos filisteus. E hoje, quem oferece sacrifícios de louvor ao Senhor é aquela pessoa que está dentro da doutrina. Senão, o sacrifício de louvor não chega até ele, por causa de doutrinas erradas que está acontecendo, praticada pelo líder religioso e ensinado para os seus adeptos. Devemos ter bastante cuidado com isso e não usar essa palavra forçado pela circunstância. Eu fiquei na igreja, então eu sou forçado a praticar uma doutrina errada que tem lá na igreja. Eu sei que está errado, mas eu tenho que ficar lá. Ali eu me converti. Nós devemos nos converter a Cristo, porque Ele é o Senhor de nossas vidas, e não se converter ao homem e a doutrinas erradas. Veja o que o apóstolo fala no versículo 14 da primeira carta aos Coríntios. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de precursores, em Cristo não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, pois, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo estava imitando quem? Você já parou e pensou? Paulo não estava imitando
homens. Porque se ele tivesse que imitar a homens, ele teria ficado seguindo seus líderes, que era o da seita dos fariseus, a maior religião daquele período. Numericamente era muita gente. Paulo está dizendo que sejam meus imitadores, porque Paulo é imitador de Cristo. Aí ele diz no versículo 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Os ensinos que os apóstolos trouxeram estão dentro das igrejas, dentro da igreja que você congrega e que eu congrego. Tem que estar. Se os ensinos que vêm da nova aliança não está contido dentro da igreja para você praticar, essa não é a igreja que Jesus vai buscar. Pode ter certeza disso. Se assim não fosse, os apóstolos não teriam morrido por defender a doutrina de Jesus. Por que é que os apóstolos morreram? Porque os apóstolos estavam defendendo a doutrina da nova aliança. Por isso foram presos, foram massacrados, foram crucificados, foram mortos, porque estavam defendendo a bandeira da nova aliança que está em Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo, eu ensino em todas as igrejas. Essa é a forma. Esse é o plano perfeito de Deus. Aquela antiga aliança já passou. Você não pode praticar mais coisas que estão naquela aliança, porque aquela aliança foi para os judeus. Já falei em outros vídeos, você pode examinar que está contido que aquele povo recebeu aquela aliança através de Moisés, entre todas as nações. Ele fala sobre isso em Êxodo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Foi dado àquele povo, e qualquer pessoa que quisesse de outras nações praticar os tipos de adoração que eles praticavam, tinha que submeter à circuncisão e observar todos os preceitos. Não foi dado para outros povos, foi dado para os judeus. E a nova aliança foi dada a todos os povos. Por isso eu estou aqui convertido a Cristo. Espero que você também que está aí seja convertido a Cristo verdadeiramente para receber todo louvor que vem do Filho. Todo plano que vem do Filho. O louvor que está entre nós, que Deus nos deu para louvar a Ele em espírito e em verdade. Então nunca diga, sou forçado pela circunstância para praticar tal coisa que não é autorizado por Deus. Senão você vai estar perdido. Deus o abençoe e guarde. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para receber novas mensagens. Mas seja um mensageiro do Senhor. Compartilhe com outras pessoas. E assim você está sendo um verdadeiro discípulo, enviando a mensagem pura para salvar a outras pessoas. Que Deus nos abençoe.